E aí, galera, tudo beleza? Cara, vocês não vão acreditar na história que eu tenho para contar aqui hoje. Olha só o que aconteceu. Acabei de terminar uma aula aqui, não acabou de terminar não, uns 30 minutos atrás, e aí essa aluna, ela tinha desaparecido. Tipo, ela ficou uns 10 dias sem vir daqui e desapareceu. Você não deu notícia, não atendia telefone, nada. Aí hoje ela apareceu na aula e olha só. É, eu perguntei por que ela tinha desaparecido. Aí ela começou a contar a história. Ela falou que um tio dela morreu, aí ela estava no funeral. Aí eu falei, pô, triste, né? Clima lá embaixo. Mas aí eu falei para ela que eu estava curioso sobre os funerais aqui, eu nunca tinha visto nenhum. Aí perguntei se ela podia contar, né? Podia contar como é que foi. Ela falou que tudo bem. E aí ela começou a contar. Olha essa história, galera. Ela falou que o tio dela morreu na casa dela. Ele estava lá, deu um ataque no banheiro, aí deu um infarto, acho, e morreu. Quando ligaram, a ambulância chegou, ele já estava morto. E aí ela falou que na religião dela, ela é budista. Quando alguém morre, a família decide o que faz com o corpo. E para eles decidirem, fica lá toda a família reunida e rezando até saber o que vão fazer com o corpo. Aí, quando ela falou isso, eu já comecei a falar, mas como assim, né? Você fica rezando sem saber quando parar, como que é? Aí, o que ela me falou? Ela falou que eles se reúnem na casa de alguém, no caso foi na casa dela, aí eles ficam lá, começam a rezar e eles esperam alguém receber uma mensagem ou falar com Deus, e aí Deus, o Deus dela, da religião dela, Buda, né, vai falar para um deles o que é para fazer com o corpo. Então, nessa hora eu fiquei meio assim, né? Falei, ok, é só diferente, né? Mas beleza. Aí eu fui querendo saber mais detalhes, tá? Aí do jeito que eu vou falar agora, eu ia fazendo as perguntas e ela ia respondendo, tá? Então eu vou falar como se fosse ela com as palavras dela, tá? Só para fazer o negócio fluir mais rápido. Então tá. Então, ela dizendo, tá? Tudo com as palavras dela. Foi. O cara morreu, a ambulância foi lá, aí só deram um atestado de óbito e largaram o corpo lá. Aí, quem já estava na casa, ficou na casa. Alguns outros familiares, amigos, não sei, ela falou só família, não sei se tinha amigo, só a família, chegou lá também. E antes deles começarem a rezar, ela teve que ir no mercado fazer umas compras, porque eles não sabiam quanto tempo eles iam ficar lá rezando. Tá, todas as perguntas que vocês estão fazendo na cabeça de vocês foram as mesmas perguntas que eu fiz para ela. Tá? Então, para não ficar repetindo as perguntas, eu só vou contar a história como se ela estivesse contando, já respondendo todas as perguntas, tá? Então tá. Aí, tá bom. Eles começaram a rezar. Isso foi numa quarta-feira, ela falou. Quarta-feira à tarde, estava todo mundo reunido já, e eles começaram a rezar. Detalhe: assim que eles começam a rezar, ninguém pode sair da casa, tá? Apartamento. Aí tem que ficar todo mundo reunido lá, não pode sair para nada, nem para ir no mercado, nem nada. Por isso que ela foi no mercado antes. Aí eles ficam lá rezando e eles ficaram 3 dias. 3 dias. Ela falou um pouquinho mais de 3 dias, porque era sexta-feira à noite já, madrugada, quando receberam a mensagem de Deus. Aí, nessa parte, aí eu falei, cara, ela tá mentindo pra mim, né? Mas não, tá? Eu vou continuar a história. Aí ela falou pra mim que foi ela que falou com Deus.
Aí, nessa parte eu já comecei a duvidar de tudo, né? Aí ela disse que falou com Deus e eu queria saber. Essa parte eu estava curioso. Falei, pô, se você falou com Deus, como que é a voz de Deus? Como que é Deus, né? Se você viu, conversou com ele. Aí ela falou que não era uma conversa. Era como se fosse as palavras dela, como se fosse um download de um arquivo, tá? Então, assim, ela estava rezando, estava normal, de repente, na cabeça dela, ela já tinha todas as informações do que era para fazer com o corpo, tá? Então, não é que ela, não sei, ela também é difícil explicar isso. Ela só me falou que era como se fosse um download de arquivo e de repente ela sabia. Aí ela começou a. Aí ela falou para todo mundo que estava lá que ela já sabia o que era para fazer com o corpo. Aí foram pegar o corpo. Detalhe: o corpo estava lá por 3 dias. Eu perguntei para ela do cheiro, como é que estava, né? O corpo apodrece, né? Aí ela falou que tava com um mau cheiro. Aí eles só deixaram o corpo trancado em um quarto e ficaram lá rezando. Então, daí, quando ela recebeu a mensagem de Deus, pegaram o corpo, colocaram no porta-mala do carro e foram embora. Aí que tá. Até agora eu já tava doido já, né? A gente tava tendo uma aula ali, aí eu já tava muito louco por causa dessa história. Só que isso nem é a pior parte ainda, tá pra vir. Ah, depois que colocaram o corpo no carro, ela tinha que, o corpo tinha que ir no carro dela e ela tinha que ir na frente, porque eles foram numa carreata. Era 6 carros. Ela falou que era o carro dela mais 5, 6 carros. 6 carros e foram para o leste. É a mensagem que ela recebeu. Tinha que pegar o corpo e levar para o leste. Aí, beleza. Aí eles foram, né? Foram embora, sumiram. Ela falou que eles dirigiram por 7 horas. 7 horas. Eles só pararam para abastecer os carros e continuaram dirigindo por 7 horas. Aí ela falou que tinha um lugar assim que tava branco, né, por causa da neve. Aí tinha uma árvore seca lá no meio, uma árvore grande. Aí ela falou que na hora que ela bateu o olho, ela já sabia que era lá, tá? Porque ela tinha baixado os arquivos na cabeça dela. Aí ela pegou e foi, falou, é lá. Aí todos os carros foram. Ela falou que teve um carro até que ficou atolado lá na neve, foi complicado. Pegaram o corpo, colocaram embaixo da árvore. A árvore estava seca, tá? A árvore tá seca, porque é inverno ainda. Aí colocaram embaixo da árvore, todo mundo se despediu do jeito deles, tá? E aí eles voltaram para Ulaanbaatar, voltaram para cá. Aí a mesma coisa que vocês devem estar se perguntando, eu estava perguntando para ela. Eu falei, mas e aí? Vocês largaram o corpo assim em cima da neve? Vocês não cavaram um buraco, não queimaram? Sei lá, fizeram nada? Ela falou, não. Aí eu fiquei, mas como assim, cara? Porque isso aí, nessa hora, tá? Na aula, assim, a aula é meio interativa, então é cheia de conversa mesmo, né? Porque ela quer só melhorar o inglês. Aí eu comecei a fazer um monte de pergunta. Eu acho que eu até deixei ela um pouquinho meio sem jeito. Eu até pedi desculpa depois pra ela, porque eu fiz um monte de pergunta idiota, tá? Eu comecei... Não é idiota, eu sou só curioso. Aí eu comecei a perguntar pra ela, nem perguntar, tava falando, mas como assim? Como que você deixa um corpo lá, só deixa assim? Isso aí transmite doença, isso aí pode dar um mau cheiro.
tem os animais lá de perto, podem comer isso. E aí quando eu falei isso, ela falou, mas é por isso que a gente deixa. Aí eu fiquei espantado, porque realmente é isso que acontece. Aí eu pedi explicação, aí o que ela falou? Ela falou que quando ela baixou o documento na cabeça dela, Deus falou para ela que era para deixar o corpo lá, porque o tio dela ia continuar vivendo dentro dos animais. Então ela estava deixando o corpo lá, desculpa, para os animais comerem. Sei lá, urubu, não sei se tem urubu aqui, tá? Os animais, tem raposa, tem um monte de bicho, ainda mais lá pro interior. Ela deixou lá, os animais iam comer, e aí, porque estavam comendo a parte do corpo, o cara ia seguir vivendo dentro dos animais. Essa foi a explicação dela. Cara, nessa hora eu fiquei assim, pasmo, não sabia o que fazer, não sabia o que falar. E aí, a nossa aula, nem tivemos aula, foi só a conversa mesmo. E, desculpa, e eu fiquei tão alucinado assim com essa história, que logo que acabou a aula, acabou faz uns 30 minutos, eu peguei e liguei para Meruca. Liguei, falei, Meruca, é verdade que acontece isso, não sei o quê? A Meruca falou, nunca ouvi falar. Aí, eu falei, cara, essa mulher tava mentindo pra mim, né? Não pode. Eu lembrei que eu tenho outra aluna que me falou que é budista. Aí eu peguei, procurei o telefone, que ela não estuda mais aqui, ela estudava, procurei o telefone aqui, liguei, aí conversei com ela um pouquinho e perguntei do funeral. E ela falou que é verdade, que isso daí era comum acontecer aqui na Mongólia há muito tempo atrás. Tá? Agora não acontece mais, principalmente aqui em Ulaanbaatar. Isso aqui não existe. Tá? Então, essa aí, ela falou que tem uma cidade aqui na Mongólia que praticamente todos os funerais acontecem assim. Todos os funerais, eles só largam o corpo lá. A cidade é minúscula, ela falou. A cidade não tem nem 1.000 habitantes. Mas aí é raro alguém morrer. Quando morre, deixa lá e os animais comem. Tá? Cara, pra mim, essa história é muito louca. É muito diferente pra mim. Eu custei a acreditar. Não acredito em tudo ainda. Essa parte de que ela recebeu mensagem de Deus, eu não acredito ainda. Essa parte do funeral em si, parece que é verdade. É só diferente, né? Eu não sei, eu não sigo nenhuma religião, mas, cara, é muito diferente para mim. Então, eu só queria compartilhar aí com vocês sobre essa história, porque, cara, eu tô alucinado até agora. Não vou nem dormir depois de escutar essa história. E é isso. Se você já ouviu falar de funerais que acontecem desse jeito, deixa aí nos comentários que depois a gente troca uma ideia. Beleza? Valeu, galera!